Legenda 25, Ascensão e Dissenso. Eleições de 2006. Após 10 anos de aliança, a União por Pernambuco chegava ao seu mais desafiante teste: manter o governo do Estado. Sendo que desta vez, sem ter à frente a figura de Jarbas Vasconcelos, o maior financiador político da aliança. A ausência do líder na disputa acabou criando um ambiente de conflito interno pela indicação do nome para o pleito. Os principais postulantes eram o vice-governador Mendonça Filho e o senador Sérgio Guerra. Disposto a amenizar o clima de disputa interna, Jarbas Vasconcelos anuncia a sua decisão com antecedência para evitar atritos na base. O escolhido foi Mendonça Filho. Mendonça era meu vice, um vice exitoso, um vice que tomou conta de metade do governo, um vice que dominava as coisas dentro do governo, que queria ser candidato. Né? Era o candidato preferencial, na minha cabeça era ele. Eu nunca exteriorizei isso, a não ser quando eu defini que era ele para ser o candidato. Apesar dos desgastes da disputa interna, Mendonça Filho acredita que saiu fortalecido. Uma operação política que, para mim, só o fato de ter me tornado candidato daquelas forças políticas com nomes tão representativos não deixa de ter sido já uma primeira vitória. Processo custoso, penoso, difícil, muitas idas e vindas até o referendar do meu nome. A candidatura de Eduardo Campos começou a ser pensada na eleição de 2002, mas acabou não indo para frente devido à falta de apoio. Com o falecimento de Miguel Arraes em agosto de 2005, a candidatura do neto do ex-governador Eduardo Campos começa a ser cogitada. Na verdade, a gente já tinha avaliado essa possibilidade em 2002. Em 2002, a gente tinha feito uma avaliação de que era necessário o partido ter uma candidatura. E andamos no Estado, colhemos muitas sugestões, vimos muitas coisas, chegamos a formar um pensamento para colocar em disputa, e aí a avaliação final era que a gente não tinha reunido as condições. Então aí em 2006 ela vira quando eu volto para cá, nesse quadro, tem a doença e morte do Dr. Arraes, e há uma cobrança enorme do partido para que eu fosse candidato. Disposto a disputar o governo do Estado, Eduardo Campos uniu seu grupo político para montar uma estratégia para a disputa. Fernando Lira relembra os primeiros encontros. E fizemos aqui umas 6 ou 8 reuniões aqui, todo domingo à tarde, vários domingos, a gente se reunia aqui no terraço. Ele fazia algumas pessoas, a gente se reunia na domingo à tarde. Aí chegamos à conclusão de que ia ser candidato. E assim foi. Outro nome que se colocou na disputa foi Humberto Costa. Ambos os candidatos, Eduardo Campos e Humberto Costa, integravam a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Humberto, Lula deu a bênção para a postulação dos dois candidatos. Não chegamos a um consenso. Claro, queria que eu fosse vice dele, queria o nosso apoio, nós queríamos o apoio do PSB também. E não se chegou a alguma coisa. Não é que alguém sentou e disse, não, vamos 2 candidaturas. O que nós do PT fizemos foi fazer uma campanha onde a gente não agredia. Augusto Coutinho relata que o petista era tido como um adversário a ser batido pela coordenação da campanha de Mendonça. Um erro grave, estratégico que se cometeu, e aí veio também do marketing, que era dizer que o candidato prioritário a se derrotar era Humberto Costa e não Eduardo, porque Eduardo era muito pastel, não chegava a 2 pontos na pesquisa, né? 4, 6, 7, por aí, e teve o próprio Lavaredo dizia que derrotava Eduardo em 7 dias, por causa dos precatórios e tudo mais. No começo da campanha, Mendonça Filho partiu na frente. Contudo, Humberto Costa crescia a cada levantamento divulgado. A preocupação com a tendência das amostragens toma conta da equipe de Mendonça. Presidente estadual do PFL, André de Paula, relembra o momento crítico da campanha. Ali foi uma eleição em que logo, muito rapidamente, ficou claro que o PT ia dar de chibata. Eu acompanhei de perto. Houve um momento, nós vimos nos últimos dias, vendo Humberto crescer 1, 2, 3 pontos por dia. E houve um momento em que Humberto já tinha passado Mendonça.
E era irreversível. Humberto era o governador de Pernambuco. Eduardo não era 13, 13 era Lula. A bola da vez era tudo que tivesse 13. Mendonça pagou um preço caro por isso. Em política não basta fazer tudo certo, é preciso estar no lugar certo e na hora certa. Mendonça não estava no lugar certo, não era a hora certa, não era a hora do nosso conjunto de forças políticas. O cenário favorável a Humberto Costa acaba tendo uma reviravolta no meio da campanha. Uma operação de fraudes em licitações no Ministério da Saúde é deflagrada e Humberto Costa acaba sendo indiciado pela Polícia Federal. O fato abalou a candidatura de Humberto. Foi muito difícil, né? Mas consegui reunir força suficiente para tocar, né? Fui para o meio da rua, cumprir as agendas, fazer debate, me defender, enfim. Tivemos uma tremenda dificuldade financeira, tremenda mesmo. Passamos uma parte da campanha com a campanha toda parada, repetindo os programas e tal. Foi uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo. E você fazer campanha sem dinheiro, sob um bombardeio deles, as pessoas, por várias razões, fizeram uma outra opção. No grupo da campanha de Mendonça, a estratégia era bombardear o caso para desgastar o adversário. A minha tese que eu defendia era que quem ia derrotar o Humberto, ou quem ia enfraquecer ele, não era a campanha que nós fizemos na rua, que foi muito forte, sanguessuga, todos os carros de som, sanguessuga. Mas o próprio Globo ia se encarregar disso. Com as notícias no telejornal, ele ia para o segundo turno, e no segundo turno a gente derrotava ele em esse discurso. Mas eu acho que se errou no tom, se errou na medida. Apesar da estratégia de ataque a Humberto Costa minar a candidatura do petista, a manobra não dá a vitória a Mendonça Filho no primeiro turno. Mendonça conquista 35% das intenções de votos contra 27% de Eduardo Campos e 22% de Humberto Costa. No dia em que o resultado foi anunciado, Humberto Costa anunciou apoio a Eduardo Campos. Quando terminou a contagem dos votos, eu estava na casa de João Paulo. Eu desci, fui para casa, aí na descida do prédio, quando cheguei embaixo, a imprensa toda estava lá, eu dei a declaração, reconhecendo que tinha perdido e já manifestando meu apoio a Eduardo, que era o candidato da oposição, era o candidato da esquerda, que eu iria me engajar nessa campanha, enfim. A ofensiva da estratégia de campanha da União por Pernambuco é a mesma no segundo turno. Só que dessa vez, o alvo é Eduardo Campos. O ataque acabou vindo no resgate das acusações de irregularidades na emissão de títulos públicos para pagamento de precatórios. O caso veio à tona no terceiro governo de Miguel Arraes, em 94. Apesar de tanto Eduardo Campos como seu avô Miguel Arraes terem sido absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal em 2003, o assunto voltou à tona no Guia Democrata. A solução da equipe de Eduardo Campos foi chamar figuras como Ariano Suassuna e Fernando Lira para defender o candidato. Nós defendemos com as armas que tínhamos, porque ninguém acreditava que o Dr. Reis era ladrão. Então eu fui chamado, eu me lembro que foi era 11 horas da noite que eu estava aqui em casa, e Edson Barbosa ligou para mim, Fernando, olha, preciso você agora. Ele disse, são 10h30, 11 horas, eu preciso você agora, para gravar para amanhã, que é para negócios precatórios. Eu saí de casa e fomos lá para a Casa Amarela para gravar o que saiu no dia, e teve uma repercussão muito boa. Apesar da ofensiva governista, Eduardo Campos acaba virando o jogo nas urnas ao final da apuração do segundo turno. Com mais de 1 milhão de votos de diferença, Eduardo Campos conquista 61% dos votos contra 39% de Mendonça. Depois, no segundo turno, a campanha já demonstrava qual era. A emoção era muito grande na rua, era uma participação popular muito intensa. A campanha estava sendo feita pelas pessoas mesmo, nos bairros, nas cidades, nas comunidades, enfim. E eu fui para o Marco Zero. Eu acompanhei o primeiro turno em casa, depois fui para o comitê e fui à Praça de Casa Forte. E no segundo turno eu acompanhei num hotel aqui da cidade, prestei uma entrevista coletiva à imprensa e de lá saí para o Marco Zero para encontrar a militância.